Meus irmãos, uma boa noite a todos. Que nós estejamos em paz. Bem-vindos, mas muito bem-vindos à nossa casa de oração, a esse templo que nos abriga e que vira uma escola da alma. E nós viemos aqui aprender a nos tornarmos pessoas melhores e a nos aproximarmos da divindade. Nós, daqui a um tempo, vamos começar a estudar, a pensar, a analisar a religião, não mais como dogmas rituais, mas locais onde a gente vai se encontrar para compreender que é Deus e como eu me aproximo da divindade. E que não tem lugar, distância alguma que separa os homens que estão espalhados por todo o universo de Deus. A ciência já está dizendo que não existe espaço-tempo. O que existe é que quando vamos nos aprimorando dentro de nós vamos nos aproximando de Deus por afinidade. Significa que Deus está longe, está distante, não está próximo de mim? Não. Deus está sempre próximo em todos os lugares, em todos os quadrantes, em todos os orbes, com todas as criaturas, desde as mais evoluídas às mais primitivas. Nós é que vamos passar a sentir Deus. Por isso, não é dentro das igrejas, dos templos religiosos, que vai se aprender a amar a Deus. Nós vamos sentir a divindade e vai ser uma experiência individual de cada um de nós. Não vai ser igual. E isso é que é bonito, isso é que é bom. E como é que nós vamos sentir Deus? Fazendo uma meditação, uma oração? Ajuda. Será que é fazendo a caridade? Ajuda. Mas vamos compreendendo, entendendo as leis divinas, e aí nós vamos percebendo a grandeza desse Pai, o amor desse Pai. E não tem como amar esse Pai sem amar o nosso semelhante. E nós vamos construir o amor. O amor não nasce, não brota só porque a gente vai naquele templo religioso, pratica tal ou qual religião, é adepto desta ou daquela filosofia. Não. O amor a Deus nasce do coração do homem quando ele começa a experimentar, a conceber Deus através das suas leis. E isso nós vamos ver na palestra de hoje, já esse entendimento nascendo em nós. Não dá para mim explicar para minha irmã querida aqui qual é o gosto da laranja, o gosto da pera. Eu posso até tentar com palavras, mas ela vai dizer, Ritinha, tem jeito. Ela me chama de Ritinha às vezes, né? Não, Ritinha, não tem jeito, não dá, não consigo. Agora eu dou uma laranja, uma pera, uma fruta para eles, experimenta. Agora eu sei como é que é o gosto. Porque eu experimentei. Então, não são pessoas a nos ensinar sobre Deus, sobre o amor divino. Não, somos nós numa longa caminhada evolutiva, vendo e percebendo que não tem distâncias, não tem locais, não tem hora, o que tem é a nossa experimentação através da vivência de Deus em nós e por nós, através do conhecimento, do entendimento e do sentimento que vai brotando. Nós temos no capítulo Amai o próximo como a si mesmo. Tem vários textos belíssimos ali. E no finalzinho, antes de anteceder uma pergunta que Kardec fez aos espíritos, se é importante, se é bom, se é lícito,
Ou seja, será que eu devo arriscar a minha vida para salvar um malfeitor, um pedófilo, alguém que estupra uma pessoa? Dá para parar para pensar, né? Sei lá, deixa morrer. É menos um a estuprar as mulheres. Não é assim que a gente pensa? É ainda. Mas ali o Espírito diz para Kardec, dentro do meu grau de concepção e entendimento da vida, salva-se qualquer pessoa que se ama o desconhecido ou que é bom, salva-se o malfeitor também. Olha a nossa diferença de entendimento. A gente ia parar para pensar para dar resposta. Porque a gente pensa, e a dor daquela mulher e o sofrimento daquelas criaturas, isso tem que pagar. Só que os mais evoluídos não pensam assim, já se diferenciaram. Mas nós ainda temos essas dificuldades. E um capítulo, um subtítulo que antecede a essa pergunta, eu falei na pergunta que tem a ver, que é caridade para com os criminosos. Existe caridade para com os criminosos? É importante fazer a caridade? Para todas as pessoas, inclusive os criminosos? Sim. Isso a gente já sabe. Agora, qual é a verdadeira caridade para com os criminosos? Primeiro, nós temos que entender quem são os criminosos. Segundo Chico Xavier, quem pego em flagrante. Então, quem não é pego em flagrante, que pode ter feito em vidas passadas e que reencarnou, também é criminoso. Só não foi pego em flagrante. Então, nós vamos ver essa noção nova que nós vamos aprendendo sobre a caridade, que é ampla e restrita para todas as pessoas, inclusive para os criminosos. E quem ditou esse textinho para o Kardec foi Isabel de França, uma princesa francesa muito boa e generosa, que ditou esse texto. Vale a pena ler. Eu vou contar de um livro chamado Ação e Reação, de Chico Xavier, pela psicografia de André Luiz. Dentre todas as histórias, uma que chama bastante atenção e que vai caracterizar a caridade para com os criminosos, para a gente entender bem. Porque hoje nós temos uma noção muito diferenciada. Tira o bandido da rua, prende, coloca lá e depois, seja o que Deus quiser com ele. É assim que a gente pensa. Alguém raciocina que precisa socializar quem matou, quem roubou, quem estuprou, quem fez qualquer tipo de atrocidade, que a penitenciária, as cadeias deviam ser locais onde a criatura tivesse que acordar cedo, trabalhar, ganhar algum dinheiro, ressarcir os seus débitos com aquelas pessoas a quem ele fez alguma coisa, que pode ser uma família, pai de família que ele tirou a vida, enfim. Fazer com que ele volte para a sociedade, fazer com que ele tenha chance, oportunidade, ressocializar. Através do estudo, através da oportunidade, através do trabalho. Ninguém precisa bater, ter uma câmara de tortura. Ele vai aprender e ele vai ressarcir os seus débitos e a justiça divina vai ser acionada também num determinado período de tempo na sua vida. Mas isso ainda não é feito na Terra. Como é que é feito na espiritualidade? Nós vamos contar. Que também vai se estender para a Terra. Existe um local chamado Mansão Paz. É uma mansão, é uma casa incrustada lá nas trevas, naqueles locais escuros mesmo, onde os espíritos que fizeram toda sorte de atrocidade estão lá. E essa casa, ela abriga criaturas desencarnadas recentes ou que já estão há mais tempo desencarnadas, ou seja,
que já sofreram, passaram dores, sofrimento, solidão e são abrigadas na Mansão Paz. E o André Luiz, esse espírito, mais um outro irmão chamado Hilário, vão fazer o estágio na Mansão Paz, que é dirigida por um homem chamado Druso, que tem um assistente direto chamado Silas. E eles vão lá para estudar a lei de causa e efeito. E eles estudam vários casos e dentre eles a história do diretor da Mansão da Paz e desse seu assistente, o Silas. Sabe o que aconteceu com o Druso? Esse que está lá, ele foi um juiz, ele foi um advogado, um homem estudioso, um homem rico, que tinha um filho. E esse filho se chamava Silas. Só se descobre isso no final do livro, mas eu já estou antecipando. Então, Silas e Druso eram pai e filhos antes de desencarnar, antes de ir para a Mansão Paz. Antes de desencarnar, passar uma temporada numa região tenebrosa, chorar, pedir a Deus proteção e auxílio e ser resgatado nessa Mansão Paz. Como é que era a vida do Druso e do Silas antes de desencarnar? Druso, juiz, homem culto, muito rico, e Silas, o filho, muito ganancioso, que vivia controlando a fortuna do pai. A mãe era boa, generosa, e instigou o filho a ser médico. Vai, Silas, vai ser médico para ajudar. E ele foi. Só que a mãe desencarnou e ele fez o quê? Foi exercer a medicina? Não. Foi controlar a fortuna do pai. Ele tratava mal as pessoas e ele era muito ganancioso. Ele queria mais e mais e mais e mais. O pai casa-se com uma moça da idade dele, 30 anos, a Aidé. Pois muito bem, sabe o que ele faz, o Silas? Quando viu que o pai casou e que essa madrasta, uma mulher de 30 anos, podia ficar com a fortuna deles também. Ele faz uma estratégia colocando dentro da casa um primo da Aida, um primo que teve uma fé com ela lá, a fé, que chique, antigo, coisa antiga, que teve um namoro com ele no passado. Pois muito bem. E esse Silas vai empurrando a Aida para junto do primo que teve um namorico lá no passado. Até que os dois se encontram escondidas dentro da própria casa dela. E o pai está lá dormindo adoentado. Ele chega para o pai e diz, olha, eu vou te mostrar uma cena terrível. Mas tu precisa saber, leva o pai, o Druso, até o local onde estão a madrasta e o namorado, e o pai vê aquilo tudo. O rapaz some, ela fica doente, e o pai fica doente também. Dali um tempo, o que acontece? A Aida, a madrasta, aparece morta. E o pai nunca mais levanta. E ele fica feliz. Ela morreu. O pai está lá doente, ele cuida do pai, mas agora ninguém leva a minha fortuna. E o que se deu? O pai confessa para ele, perto do leito de morte. Fui eu que matei a Aida, eu assassinei a Aida envenenando. E depois o senhor, o Druso, falece. Ele fica desesperado, angustiado, e aí ele viu o quanto ele foi perverso. No final das contas, ele acaba morrendo, tomando um medicamento enganado, e as pessoas até pensam que ele se suicidou. Aí o que acontece com a Aida? Perdida, desorientada nas trevas. E o Druso e o Silas, pai e filho, vão para a Mansão da Paz depois de passar muita dificuldade. E lá o que acontece? O Druso conta. Eu estou há 50 anos nessa casa, Mansão da Paz. Sabe o que eu fiz quando cheguei aqui? Eu fui padioleiro. O que é o padioleiro? Vai com a padiola,
que é uma maca improvisada, buscar espíritos sofredores angustiados lá nas trevas ou ali mesmo. Eu fui um homem que fazia limpeza da casa Mansão Paz. Quando ele estava reencarnado, ele era um advogado, um homem rico, culto. Depois depois de ser padroeiro, depois de fazer a higienização da casa, eu fui magnetizador, quer dizer, eu dava o passe. Eu fui professor. Eu fui enfermeiro. Olha quantas atividades ele teve na Mansão Paz. Até agora que eu sou o diretor dessa casa. E o Silas era médico que não exerceu a profissão. Pois muito bem. O Silas lá era um médico humanitário, que ajudava, que passava dificuldades, ajudando aqueles seres necessitados. E por que é que eles estavam ali, na Mansão da Paz? Para reparar o engano, o que fizeram de errado. O que não foi correto, não foi justo, não foi honrado, não foi bom. E eles estavam esperando uma pessoa chegar ali. Porque eles tinham certeza de que eles iam reparar o dano feito à Aida. Ela se desvirtuou porque aquela criatura incentivou o namorico. Ela podia não ter namorado, mas ela foi levada, cerceada no seu direito de até poder escolher. O outro Druso, porque assassinou a esposa jovem. E o Silas, porque armou tudo aquilo que foi terrível. E vejam que no mundo espiritual eles sofreram sim, eles se angustiaram sim, mas eles foram amparados e socorridos na Mansão Paz. E lá eles tiveram que trabalhar, estudar, para aprender a ser uma pessoa melhor. Só 50 anos ele estava na Mansão Paz junto com o filho. Até um dia com uma mulher esquálida, muito magra, cheia de problemas, chegou lá. Era a Aida. E com o tempo eles foram se preparando para reencarnar. Ou seja, o Druso ia casar de novo com aquela primeira mulher dele, a mãe do Silas, um espírito jamais elevado. Iria ter 2 filhos. O Silas, que seria médico de novo, só com que ele sofreu e aprendeu lá na Mansão Paz, ele ia ser um médico diferente. A Aida ia reencarnar no seio daquela família como irmã do Silas. Ia ser uma mulher doentinha, necessitada de proteção, de auxílio, e o Druso agora ia ser o quê? Pai. E aquela mulher boa, generosa, ia ser mãe dos 2. Então vejam, o que acontece conosco? Nós somos esses criminosos do passado. A Terra, com toda a guerra, sofrimento, angústia, que foi a sua história, que é a sua história, quem fez? Nós. Fomos pais, mães, médicos, professores, carpinteiros. Fomos toda sorte de pessoas que moraram nos Estados Unidos, na América do Sul, na América do Norte, no Japão, na China. Tivemos tantas línguas que nós não podemos nem conceber. E nós fomos essas criaturas do passado que fomos sim criminosos, que fomos resgatados e quem sabe nem tivemos chance de ter um estágio numa mansão como a Mansão Paz para trabalhar, ajudar e contribuir para reencarnar um pouquinho melhor, com mais lucidez, já com o remorso e a culpa que nos levou a tanto sofrimento, mais amenizada. Vejam a importância da reencarnação. A reencarnação faz com que a gente saia da prisão para a escola. E não é, meus irmãos, um lugar, não. A Terra não é uma escola, a escola está dentro de nós, ou a prisão. E nós temos que passar da prisão para a escola, ou seja,
da prisão do ódio, da vingança, do medo, da teimosia, porque nós somos extremamente teimosos, de pensar que a gente sabe tudo. Sair desse tipo de sentimento que é prisão, é por isso que a Terra é uma prisão. Para a escola, aí eu vou sair, vou andar para a escola? Não, a escola também é dentro de mim. Então, quando a gente dá com os costados, como dizia Dona Ivone, numa casa espírita, isso aqui é mansão paz. E a gente vem aqui aprender e trabalhar a ser uma pessoa melhor, para desencarnar melhor. Porque para nós criminosos, a chance de ressocializar, viver de novo em sociedade, para crescer, para evoluir, para pagar os débitos. Vejam que as famílias são como a família do Druso, do Silas e da Aida. Então, quem está dentro da nossa casa hoje, conosco, quem é nosso companheiro, companheira, quem são nossos filhos, são pessoas que a gente conviveu junto no passado. Isso é uma coisa óbvia. E volta todo mundo junto para quê? Para aprender a ressocializar, viver em sociedade, aprender a servir, a ajudar, a contribuir. Que bom aquele que volta para a Terra depois de um estágio no mundo espiritual e saiba que a sua vida é uma chance, é uma oportunidade de, como criminosos do passado, ressocializar. Voltar a conviver, para perdoar, para cuidar, meus irmãos, porque a gente desencaminha pessoas. O que fez o Sila? Desencaminhou a Aida. A Aida agora está, talvez, reencarnada junto dele, porque essa história verídica do mundo espiritual está no livro Ação e Reação. Ela está lá como irmão daquele que desencaminhou ela. E ele vai ter que agora, como médico, trabalhar, ajudar, ser humanitário, passar dificuldades e cuidar da sua irmã, que é a antiga madrasta. Então vai ser aquele irmão que vai proteger a ela, porque já traz lá no inconsciente a noção de que precisa cuidar. Não vai ter dinheiro e vai ter que lutar contra o orgulho e a ganância que ele tinha muito grande no passado. E vai ter que ser um médico que vai olhar com carinho e respeito para o pobre. Mas vai ter aqueles desejos de, em vez de estar cuidando do pobre, estar lá acionando a Bolsa de Valores para investir, para ganhar. Olha as tentações do que nós fomos no passado, dos crimes que cometemos, e hoje queremos sair da prisão, da ganância, do medo, do orgulho, da inveja, para a escola, que é o quê? O estudo, o trabalho. E cada vez que a gente ressocializa, cada vez que a gente está agradecendo a Deus, porque a nossa volta é prodigiosa. Então, a caridade com os criminosos não é dar coisas, porque, na verdade, se amplia. Criminosos são todas as criaturas viventes do planeta Terra, seja nesta dimensão ou em qualquer outra, menos nas mais elevadas, que cometemos atrocidades. Nós não somos anjos voltando para a Terra. Nós somos os criminosos do passado que, se a gente não orar e vigiar, vai se perder de novo. Talvez e não em atrocidades grandes, mas naquelas pequenas coisas que a gente traz incrustada em nós e que precisa ser revista. Então, os templos religiosos, as casas espíritas, todas as religiões deveriam ser lugares onde nós viríamos buscar entendimento, compreensão da lei, nos colocar como criaturas que precisamos ressocializar, reparar, refazer. E é imprescindível, porque a situação de vítima acabou.
A vitimização é uma doença grave, que tem até crise de abstinência. Aquela criatura que não se vitimizou durante uma semana, ela diz assim, está faltando alguma coisa, ninguém fez nada para mim, ninguém me olhou atravessado, ninguém foi grosso comigo para me chorar e me desesperar. Está viciado? Então nós viemos para não ser vítima. Nós causamos danos a nós e aos nossos semelhantes. Nós somos tratados com dignidade, nós estamos de volta. E como ex-detentos dentro de nós, da nossa incúria, nós queremos ser libertos. Bota uma tornozeleira eletrônica, não é assim? E deixa eu ir para lá. E o que é essa tornozeleira? É as dificuldades, são os empecilhos. Não tem dia que a gente está tão atarantado, com tanta dificuldade, que pesa para a gente andar? É a tornozeleira. Mas a gente pediu. A gente queria uma liberdade condicional, para a gente estar aqui, para aprender a trabalhar e a ser gente. Não importa se a gente tem que caminhar, mas a gente se vitimiza, a gente se irrita e a gente quer ficar na prisão. E a gente volta para lá, porque é tudo dentro de nós. Vamos sair da prisão e vamos para a escola, e vamos trabalhar. E não vamos ser vítima. E às vezes a gente é vítima de bobagem, os cabelos brancos, a gordurinha, o carro não pegou hoje, não tem água aqui, não tem muito sol lá. Ai, meu Deus do céu, e ai, meu Deus do céu. Vamos agradecer uma mansão paz na nossa vida, que abre as suas portas e diz, é criminoso, entra. Por quê? Porque aqui tu vais trabalhar, acordar cedo, vais ganhar com o suor do teu rosto, para depois tu voltar melhorzinho para um outro local. Uma outra cidade, onde tu vais começar tudo de novo, com outro nome, com outra identidade. Mas cuidado, hein? Porque dentro de ti tu ainda tens vestígios de quem tu fosses. Essa é a doutrina espírita, essa é a caridade para com os criminosos. Ou seja, para cada um de nós. E o que muda? Responsabilidade para conosco mesmo. E a gente passa a olhar para o criminoso hoje da terra e diz assim, meu Deus, que Deus ajude. Já aqui, para ressocializar, para começar e ter oportunidade. E depois lá, que ele seja abrigado para retomar e dar conta da sua vida. Muda, muda. Muda porque a gente se coloca nessa posição, com chance e oportunidade. Então, nós viemos aqui, que é fazendo uma analogia à mansão paz, onde dão chance da gente trabalhar, ajudar e contribuir e estudar, para a gente fazer o nosso melhor e ressocializar. Então, meus irmãos, a doutrina nos ensina assim, a pensar. Dá graças a Deus que tem livros que nos elucidam e esclarecem. Quem vê a lei, quem entende um pouquinho a lei e acha justa, não se aproxima de Deus e não diz que Deus é um Pai misericordioso, justo e bom? Sim. Por quê? Porque só quem analisa, pondera, raciocina, usa o seu livre-arbítrio para pensar, que é o que nós temos de melhor, hein? A inteligência, o raciocínio e o livre-arbítrio. E às vezes a gente anestesia tudo isso e só chora. E só se angustia e só se irrita. Nós queremos fazer diferente. Queremos ser diferentes e queremos trabalhar mais por nós e pela vida. Que Deus nos abençoe nessa noite, que Jesus nos proteja e ilumine, que assim seja.